Oi pessoal, eu estou na bancada hoje aqui com esse Toshiba TSM 8000. Esse receiver aqui, né, esse aparelho acabou chegando aqui para mim num rolo que eu fiz aqui na cidade que eu moro, e veio alguns outros aparelhos e veio esse incluso. Quando eu olhei a carinha dele, eu falei, nossa, ele tá até com uma cara boa, tá, né, meio fosco aqui o dial, né? O acrílico do dial, mas beleza, isso aqui a gente pode até ver, tem algumas pessoas que fazem, enfim. Ou tentar polir, enfim. Não tá faltando esse knob não, tá? Tem até o knob aqui, ó. Mas o que acontece, cara? Primeiro já tinha eu tirei a tampa aqui. A tampa não tá nas melhores condições, mas a pessoa refez lá. Mas tinha um péssimo indício, né? Fio cortado. Fio cortado geralmente é porque foi para ferro velho, né? Se foi para ferro velho é porque não estava numa condição legal. Eu dei uma olhada por cima aqui, apesar da sujeira, eu não vi nada assim muito estranho. Porém, eu vi que ele tem um STK que foi trocado. E aquele monte de pasta ali já me deu um pouquinho de frio na espinha. Para ajudar, dois parafusos aqui que na verdade são naqueles de madeira, né? De você furar as coisas com ele, não são de rosquear. Beleza, vai, já tinha visto outras coisas assim. Mas esse não era o maior problema. O maior problema é esse aqui, ó. Olha que beleza que tá a tentativa de troca desse STK. A pessoa conseguiu a proeza de destruir todas as trilhas. Não é que ela fez uma, duas, três, todas as trilhas. E o que é triste é que você olha para a placa toda e ela tá tirando uma coisinha aqui e outra ali, ela tá em ótima condição. Quer dizer, não é uma manutenção difícil aqui. Pelo contrário, seria fácil se a gente não tivesse isso aqui. Então, o que eu vou tentar para fazer esse cara voltar pelo menos a tocar? Obviamente, primeira coisa, tirar esse STK, né? Depois de tirar o STK, eu vou ver qual que é a viabilidade de refazer as trilhas ou fazer com fio, ou isolar de vez e passar fio por fio. Talvez um híbrido dos dois, não sei. Mas realmente está numa condição muito ruim. É assim de dar pena. Dá para ver até que tem uma numeração aqui, né? Um 12 aqui, que é da pinagem. Eu não sei se esse STK é compatível, porque se a pessoa fez isso aqui, não sei se ela teve muito cuidado em escolher o STK correto, né? O que está marcando aqui é esse... Isso eu posso para vocês. 435, né? Então tem algumas coisas a fazer. Correr atrás desse STK, primeiro ver se eu consigo achar o manual de serviço desse aparelho, né? Para ver se esse STK ele é compatível mesmo. E depois disso, né? Tentar aqui uma cirurgia e um milagre. Eu resolvi refazer as trilhas mesmo, tá? Dei uma boa limpada aqui. E agora já com a ajuda da micro retífica, né, fui comendo aqui as laterais, cortei os excessos, as trilhas que estavam levantadas até um ponto que ela estava mais firme e fui comendo. Aqui eu já fiz esse segundo aqui eu fiz errado, eu cortei no ponto errado, provavelmente eu vou refazer. Mas a ideia é fazer, quando der, fazer uma voltinha para aumentar o ponto de contato na hora que o pino entrar aqui. Vamos lá então, pessoal, fiz as trilhas aqui de volta, tá? E o que eu uso sempre? Resto de terminal. Perdeu o foco aqui, mas acho que aqui vai pegar. Eu sempre guardo os terminaizinhos do que eu vou cortando de capacitor, de resistor, põe numa caixinha e aí eu uso eles para refazer trilha. Geralmente é uma, duas trilhas, né? Essa ficou tudo muito apertadinho, eu vou ter que fazer alguns ajustes aqui. Essa principalmente aqui, ó, não tá boa ainda. Eu refiz essa aqui.
mas não fiz a curva corretamente aqui. Então vou ter que ajustar ela. Mas no mais as outras estão alinhadas aqui. Agora é esperar chegar o STK que eu encomendei e aí colocar aqui. Então para vocês vai passar rapidinho, mas para mim vai demorar alguns dias. Ah, pessoal, antes de eu passar para colocação aqui do STK, uma coisa importante também, né? Na verdade, duas. Vocês podem ter notado que tem dois pinos aqui que estão sem, né? Aquela marcação, né? Refazer a trilha, né? E esses dois pinos, na verdade, eu deixei eles assim. Por quê? Porque a minha ideia é pegar aqui e puxar para cá, né? Eles são dois terras. Terra é essa trilha aqui. Então é passar para cá, já direto do pininho que sobrar, né? Da perninha do STK, que sobrar não, da perninha do STK. E aqui eu tô passando também o verniz verde, né? Porque tava com bastante áreas expostas. E aí agora eu passei o verniz verde e eu vou secar com a lanterna UV. Eu infelizmente não tenho uma melhor, mas essa aqui quebra um galho. Deixa eu afastar aqui. Então a ideia é fazer isso aqui, ó. Ficar segurando aqui pro verniz secar. Então tem que ficar um tempo aqui, beleza? Por enquanto é isso. Eu estou desmontando aqui o deck do Toshiba enquanto não chega o STK e eu achei que talvez seja interessante mostrar para vocês. Dá bastante trabalho para trocar as correias se você for desmontar. Tem que tirar essa parte aqui. Dá para fazer por cima? Dá, mas você não fica muito bom, é muito difícil. Eu consegui, depois precisava trocar a correia porque ela não ficou tão tensionada, acabei decidindo aqui pela troca, pela remoção da placa. Então tem vários parafusos, faz com muito cuidado, vai marcando. Então eu estou fazendo aqui a remoção, já tirei ele daqui de dentro, né, que foi um baita trabalho. Tirei a capinha dele daqui da frente também, são dois parafusinhos aqui, dois do outro lado. E fiz a troca de algumas das correiazinhas. Aliás, 4 correias, né, que eu troquei até agora. E agora eu tô abrindo também porque eu quero fazer uma limpeza aqui que ele tá muito sujo. E eu quero ver se tem mais alguma coisa aqui que eu posso dar uma ajustada. Tô vendo que tem uns restos de borracha lá dentro. Parece que tá faltando uma correia aqui na parte daqui também acho que é do rewind aqui. Preciso ver se tem uma correia ali mesmo, preciso dar uma checada, mas enfim. Vou dar mais essa geral aqui. Mas é bastante parafuso, tá? Tem parafuso aqui. Tem essa trava aqui, que vai aqui também de cima. Tem os parafusos das laterais. Enfim. Vocês podem ver, já tem bastante coisa aqui retirada. Fora os que eu já estou marcando, né? Porque eu tenho sempre esse cuidado, né, de ir colocando e marcando. Esses aqui, como são todos da mesma área, eu acabei não fazendo isso, mas como a coisa está ficando complexa, se precisar de mais um, eu vou ter que fazer. Outra coisa que eu vou ter que fazer aqui é soltar esses dois fios aqui para poder remover toda essa parte com mais tranquilidade. Então vou ter que soltar essas duas soldas aqui e aí depois finalmente eu vou ter mais facilidade para andar, limpar, enfim, fazer tudo que tem que fazer aqui nessa área do deck. Pessoal, consegui um progresso bem legal aqui. Eu não vou me estender muito, mas estava com um problema aqui na polia. Na verdade, tem uma borrachinha aqui que ela faz, né, o contato e aí faz com que gire o play. E não estava fazendo. Então, ela estava toda... Na verdade, tinham restos de borracha aqui só, né? Derreteu com o tempo. O que eu fiz foi limpar bem, né? Deu uma lixada, também lixei esse mecanismo aqui que faz o giro, né? Para polia, né? As duas poliazinhas. Enfim. E aí o play voltou a funcionar. Ele não estava nem... Não colocava o dedo, ele já parava. Agora ele está bem firme. Posso pôr o dedo aqui que ele não vai travar. E essa é uma borrachinha que eu peguei no meu estoque aqui, que eu tinha várias compradas já de vários tamanhos.
E aí só encaixei ela aqui no lugar da antiga e voltou a funcionar a parte do play. Então agora a ideia é fazer uma bela limpeza, principalmente porque eu tô com um problema aqui na hora de dar o play, ele não tá acoplando se eu não aperto o meu dedo aqui. Então muito provavelmente é sujeira, né? Para vocês verem, tá o caos de sujeira aqui. Vou fazer a limpeza e volto aqui para mostrar para vocês como que ficou essa parte do deck, enquanto novamente eu espero o STK chegar. Mecanismo limpo e lubrificado, agora sim, funcionando do jeito que deve funcionar, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. O pause aqui, pausar. Acho que vai ser difícil com uma mão, viu? Vou tentar. Tem que estar mais para cá para ele fazer o movimento completo, né? Vamos lá, acho que vai. Então pause aqui. Pause ele sai nele mesmo. Oh, meu Deus do céu. Juro que eu vou tentar, senão eu mostro depois com ele montado, né? Mas enfim, fiz as lubrificações aqui, um pouquinho de garcha branca em algumas partes mais sensíveis, e principalmente nessa parte aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Não no rolo pressor, ali na parte de baixo. Tá querendo focar, mas é aquela chapinha que fica indo para frente e para trás. E ela precisa estar sempre lubrificada, porque senão ela engasga. Então limpei também as teclas aqui que estavam aquele horror, né, de sujeira. E agora eu vou finalizar a montagem dele aqui de volta e testar para ver se vai rodar a fita bonitinha. Bom, aqui está montado então o deck. Aqui já dei um play, mas todas as teclas estão funcionando novamente. Pause. Aqui o stop, né? Aqui para avançar. Difícil fazer com uma mão só, mas certinho. Para voltar. Tá tudo bem suave, eu só tô com um problema aqui, como tá em cima dessas caixinhas aqui. Então, às vezes ele pende aqui pra frente. Na hora que ele tiver montadinho aqui, eu mostro pra vocês, beleza? Mas aqui tá tudo certinho já, todo lubrificado, alinhado, as caixinhas montadas, a caixinha, né, a proteção dele montada, todas as correias trocadas também. Bora lá porque chegou aqui o STK, então eu vou colocar ele de volta aqui na carcaça e colocar o STK para a gente ouvir ele tocando. Tá feito então as soldas no STK, daquele jeito como eu disse para vocês, né? Como eu mostrei para vocês, né? Todas as trilhas tiveram que ser reparadas. E agora eu vou virar aqui para mostrar para vocês como que ficou ele, o STK correto, já no dissipador. Tá aqui o STK presinho, né? O STK correto, né? Que é o 439, segundo o manual de serviço dele, né? Tá no esquema e tudo mais. Todas as trilhas ali, todos os pinos, aliás, colocados sem forçar nada. Troquei também os 2 parafusos de sustentação dele, a pasta térmica, né? Sem sujeira. E agora chegou a hora da gente testar, né? Vamos ver como é que ficou. Com o STK instalado aqui, pessoal, eu já tenho um sinal vindo do tape. Deixa eu ajustar aqui só para vocês verem. Esse sinal aqui, ele está vindo do tape deck. Estou rodando uma fita aqui de 400 kHz. Ele está redondinho ali, né? Então o tape tá beleza. Um problema é o seguinte. Quando eu tiro do sinal do tape aqui na chavinha, o sinal vindo que eu estou injetando do meu gerador de sinal não entra, não passa. E não é só ele, FM, nenhum tá passando. Então, esse é um problema, eu preciso entender por que esses sinais não estão vendo. Porque quando eu testei os sinais vindo antes do amplificador, antes de colocar o STK inclusive, eu consegui sintonizar FM e tudo mais. Então tem alguma coisa no sinal, algum problema que deu aí, seja em capacitor, de acoplamento, chave. Eu limpei até a chave de switcher aqui, mas realmente não é ela, senão ela estaria dando pelo menos algum sinalzinho ali, né? Algum problema relacionado à entrada do sinal anterior ao STK. Então vou ter que pesquisar isso.
Entender por quê, né? Porque se o sinal, quando eu coloco aqui a chavinha do tape, funciona, e quando eu tiro a chavinha do tape ele deixa de funcionar, mesmo eu injetando o sinal, ou qualquer outro sinal, seja o sinal, por exemplo, que vem aqui do FM, né? E esse sinal, como eu disse, já foi medido e ele tá ali, essa é uma questão, né? Eu tô aqui com um esquema aberto, tentando decodificar essa questão, mas vamos lá, vou pesquisar aqui, ver se tem algum capacitor, alguma coisa aberta aqui no caminho. Isso para os dois canais, tá? Tanto direito quanto esquerdo. Então é algo da entrada de sinal anterior e que não tem a ver com o tape, né? Enfim, bora pesquisar. Então, pessoal, acho que eu achei aqui um dos culpados, né? O que acontece? Eu deixei o receiver ficar um tempo parado e depois o que eu fiz? Eu liguei ele de novo e ele funcionou durante um tempo e parou. Então, problema intermitente. Eu usei a câmera térmica e na câmera térmica eu percebi que esse resistor aqui, ele estava esquentando demais. Coisa assim de chegar a mais de 200 graus. Ele é um resistor de 2 watts, eu troquei ele por um outro, né? Esse aqui já é o segundo que eu coloco, porque o primeiro já estava até com a resistência alterada. E aí do lado eu percebi que tinha esse capacitor aqui, ó. Olha só como ele tá. Provavelmente ele fritou. Fui medir, ele é de 220 microfarads. Olha quanto que ele tá dando. 34, com perda de 5 e SR de 1.8, ele tá totalmente errado, né? E ele muito provavelmente faz a conexão com o Terra. Aí eu medi o que estava do lado dele, ele tá com 170, ele também é de 220. Esses capacitores Philips são conhecidos por ser ruinzinhos, né? Vou trocar aqui e eu acho que esse problema vai cessar. Pelo menos essa intermitência do problema. Que ele vai voltar a funcionar, eu já percebi que ele voltou depois que eu deixei ele desligado, né? Mas com volume mais baixo. Vamos ver, depois de trocar esse capacitor aqui, se a coisa volta a rodar. Então tá aí, pessoal. Finalizando aqui o nosso Toshiba TSM 8000. Vocês lembram que do estado inicial dele, né? Você não conseguia, por exemplo, nem enxergar aqui a parte do dial, né? E o que eu fiz aqui? Eu poli e tive que fazer isso internamente e melhorou muito, né? Agora a gente consegue enxergar bem aqui dentro. Mas o mais importante era recuperar aquelas trilhas, conseguir instalar um STK novo, fazer uma boa revisão. Com isso, vários componentes acabaram, né, indo embora. Então aqui a gente tem uma parte aqui dos componentes, né? Todos esses capacitores azuis estavam com problema. Esses aqui estavam com um pouco de ECR alta. E aí eu resolvi trocar, mas eles não estavam terríveis não. Poderia até ficar, mas eu resolvi. Como eu tirei para testar, os azuis estão péssimos. Todos péssimos, péssimos, péssimos. Aqui é o resto de fio, porque como eu disse para vocês, isso aqui provavelmente foi parar em ferro velho, a pessoa cortou o cabo. Então eu instalei um cabo novo. Não tinha esse botão aqui, e ele não é o original, eu adaptei. Esse botão é de um rádio relógio que virou sua sucata. Ficou perfeito? Não, mas ficou muito bom assim, porque ele encaixa bem aqui. Ele fica um pouco apertadinho, mas aqui ó, tem uma saliência suficiente para você apertar e ele ligar e desligar. As lâmpadas todas milagrosamente estavam funcionando. E aí o mais importante, né, é o som. Aqui eu consegui também recuperar, consigo abrir agora, isso aqui nem abria. Vamos primeiro aqui para o tape, que é o que estava funcionando aqui, né, que eu fiz funcionar antes de voltar às funções, né, tanto de FM quanto de auxiliar e fono. Então, eu vou colocar aqui uma fita, né, de alinhamento.
Vou abrir aqui o tape. Enfim. Não tem nada demais. Eu coloco essa fita aqui por causa de direitos autorais também. Mas ela é boa para vocês verem. Ela é 400 Hz e é o que eu uso para alinhar aqui o tape, tá? Tudo funcionando bonitinho. Rebobinagem, avanço, pause, né? O pause funciona obviamente só no play. Deixa eu ver isso aqui. O REC também. O REC, ele só entra... essa fita aqui, ela tá travada. Deixa eu ver se tem uma fita aqui que eu possa só mostrar para vocês a posição do REC. Essa aqui, vou pausar aqui só para vocês verem o LEDzinho, porque o LEDzinho eu tive que trocar e eu não tá nem muito bem alinhado ali. Vou dar uma puxadinha nele para ele alinhar bem, porque eu tive que trocar, o LED dali tava queimado. Beleza? Então a parte de fita é essa. E agora aqui a parte de auxiliar. Deixa eu colocar uma música aqui que tem um pouco mais de presença. Deixa eu trocar aqui. Porque essa música... Eu uso geralmente esse CD aqui do conservatório da minha cidade, Tatuí, porque não dá direito autoral e tem muita música boa. Então eu gosto de usar ele para fazer as demonstrações. Enfim, tá aqui. Esse é o som dele. Grave. Treble. Balanço. Aquela caixa ali. Um balanço funcionando muito bem. Passar aqui. Aí, quem me acompanha aqui sabe que o sinal de FM aqui é terrível. Então, só funciona essa rádio gospel. Deixa eu encaixar uma anteninha ali atrás, só para ver se melhora um pouco. Pronto, encaixei uma anteninha lá, pessoal. O sinal continua ruim, mas eu consegui uma outra rádio. Mas aqui realmente o sinal é muito ruim. De que a luz do estéreo acende, né? Mas enfim. O sinal tá tão ruim que... Vamos voltar na rádio evangélica. Ó Deus, estão voltando para casa. Ó Deus, para... Enfim, infelizmente eu não vou conseguir sintonizar nenhuma rádio aqui com boa qualidade. Mas vocês entenderam, né? Tá funcionando. E aqui a entrada auxiliar. Uma peculiaridade aqui desse... Não sei se eu chamo de receiver ou de 3 em 1. Ele é um receiver também porque tem uma entrada, né? É que ele é uma versão diferente da primeira versão, que só tinha fono com o toca-disco aqui. Esse aqui também tinha o toca-disco. Essa caixa foi feita por alguém e tirou aqui a parte do toca-disco, refez uma caixa porque o toca-disco deve ter quebrado, alguma coisa assim, né? Então ele virou um receiver. Mas essa versão aqui, que eu acho que deve ser a 2 desse modelo, ela vem com auxiliar. E o auxiliar, ele entra aqui meio esquisito, porque aqui está mostrando FM estéreo, mas na verdade o segundo é o fono, o primeiro é o auxiliar, aí é o FM e aqui é o AM. É isso. Muito curioso isso, né? Assim, não sei se foi uma atualização, o que fizeram, não ficou bom, obviamente devia ter a marcação correta, mas funciona bem. Já testei tudo aqui também, a parte das caixas. Aqui ele tem esse sistema, né, para 2 caixas, 4 caixas e um outro aqui que eu sei lá para que serve, deve ser, sei lá, o par de caixa 2, né? Mas ele não tem marcação também, ó, você vê, ó. Troca, desligado. E só tem 3 marcações. Mas enfim, tudo funcionando, tudo bonitinho. E, enfim, essa marquinha aqui, ela tá mais visível aqui no vídeo do que pra mim aqui. Mas eu tô bem contente de ter conseguido recuperar ele, principalmente porque vocês se lembram o estado que eu peguei ele, né, de conservação. E ele é um som tão legal, né, tão bonito.
ter ele de volta aqui ao funcionamento e pronto para fazer alguém feliz aí por muito tempo. É muito legal. Beleza? Se você gostou, deixa uma curtida aí, ajuda o canal, se inscreve, vou trazer muito mais. Tem muito mais aparelho aqui pra gente arrumar, trazer a vida. Ali tem alguns que já estão meio que na espera. E vamos ver, tem muita coisa bacana aí. Valeu, um grande abraço, até a próxima. Tchau!